dia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho segundo registrou João, no capítulo 13. Onde lemos sobre o antigo amor do nosso Deus, amor que nos leva à identidade com esse Deus de amor, a identificação com esse Deus de amor. João 13, do 31 em diante, diz o seguinte, irmãos: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Como eu vos amei, disse Jesus. E nós vamos cantar sobre esse amor, esse antigo amor. Convido os irmãos a se colocarem de pé e cantarmos juntos o hino Amor Perene, número 88, meus irmãos. Valente
Peço que o nosso irmão Eusébio nos dirija numa palavra de oração ao Deus de amor, adorando em resposta a esse grande amor que nos constrange a amar quem quer que seja. Oremos. Senhor Deus, Deus de amor, que olhaste para nós, que vieste ao nosso encontro, que vieste-nos para transportar-nos para o teu reino, reino de paz. Pai, não merecedores, mas tu olhaste e nos amaste. Por isso te louvamos e nesta manhã, como comunidade, nos apresentamos diante de ti. Amém. Para prestar esse louvor e agradecimento por tudo que tem feito. Amém, Jesus. Dai-nos, ó Pai, a alegria da tua presença e alimenta-nos nesse instante com a tua palavra, nosso Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, queridos irmãos, e no mesmo Evangelho de João, só que agora no capítulo 15, vejamos que grande amor é esse, que com tanta clareza denuncia a nossa falta de amor, o nosso pecado. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 a 21. Eu peço para fazermos leitura alternada, de modo que eu leio versículos ímpares e toda a igreja reunida, de modo audível, lê os versículos pares. João 15, do 7 ao 21, apenas. Melhor, do 7 ao 27, tá, irmãos? Eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares até o 27. Diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que por meio do que amar aos outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão aos outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais
Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Se ele não viesse, nós não teríamos pecado, mas ele veio, cumpriu a sua obra, e quando na cruz estava, sofrendo a máxima expressão do ódio humano e da injustiça humana, ele olhou para os seus algozes e ele pediu para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como eu e você temos reagido diante do ódio, diante dos nossos inimigos, diante daqueles que nos perseguem? Difícil amar nesse contexto, né? Na verdade, a gente não ama direito nem mesmo os nossos irmãos, os nossos iguais, os nossos pares. Nós somos pecadores, nós temos descumprido o mandamento do amor. Por isso, queridos, nós temos que confessar que precisamos de perdão, confessar que somos pecadores. Peço que a nossa irmã Cláudia nos dirija numa oração, confessando ao Senhor que somos uma igreja que precisa de perdão, uma igreja que precisa crescer em amor. Oremos. Nossa irmã Cláudia nos dirige nessa oração, por favor. Mesmo assentados, queridos, cantemos o amor sublime que perdoa réus como nós, de quem ele se afeiçoa. O hino 260, Amor que Vence. Mesmo assentados, cantemos esse hino. Oh
assim Ele aceita o nosso amor por causa da oferta do Cordeiro de Deus, que nós vamos celebrar agora, rememorar agora, diante do pão, diante do fruto da videira, que lembra o corpo ferido e o sangue derramado. Convido nossos irmãos presbíteros para virem à frente e assim ministrarmos a ceia do Senhor ao povo de Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Mas qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Assim nós faremos, em obediência à palavra do nosso Deus, compartilhando do pão e do vinho, e como liderança da igreja que somos, obedecendo ao Senhor, servindo, ao invés de sermos servidos, mostrando realmente como deve ser aqueles que amam, aqueles que promovem o amor. Vamos orar, queridos. Pai nosso que estais nos céus, não somos dignos, ó Pai, de participar de tão grande banquete, e reconhecemos, ó Pai, que é só pela Tua graça e misericórdia que estamos reunidos como povo do Senhor, como família que toma o Seu nome, e com essa união inseparável e eterna com o Teu Filho Jesus Cristo, em quem estávamos na cruz sendo condenados, e que nos garante, ó Deus, o pastoreio perfeito, como bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, o bom pastor que se entregou por amor de nós. Ajuda-nos, Deus, a vivenciar esse momento, esse meio de graça, esse momento tão sublime, da forma mais frutífera, da forma que mais te exalte e te glorifique, Pai. Toma do uso comum a parte desses alimentos que o Teu povo agora vai participar em obediência da Tua palavra. E assim, Senhor, abençoe cada um de nós, tão carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que nós pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente sempre instrui os irmãos, você atente, né? Nós estamos com esse kit, então você vire o seu copinho para baixo, destampe, pegue ali a parte do pão sem fermento,
para participar do pão. E aí, no segundo momento, sim, você abra o copinho para participar também do fruto da videira, tá? O Senhor Jesus, naquela noite, tomou um cálice e disse: esse é o meu cálice, que é dado, o cálice da nova aliança. Bebei dele e fazei isso em memória de mim. Antes disso ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele, fazei isso em memória de mim. Essa ceia é para todo aquele que é membro do corpo de Cristo, não necessariamente membro da igreja presbiteriana. Se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, ou seja, uma igreja que só tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, uma palavra que administra os sacramentos, que são somente o batismo e a Santa Ceia, uma igreja que administra adequadamente a disciplina eclesiástica quando ela é necessária. Se você está em comunhão com uma igreja assim, você pode e deve participar desse momento. Se você ainda não é membro de uma igreja assim, nós, presbíteros, teremos toda a alegria de te explicar e de promover os meios para que você seja recebido no corpo de Cristo, aqui reunido nesse lugar. Então, os presbíteros vão distribuir como nós lemos e vamos participar juntos no momento devido. Podem distribuir, irmãos. Senhor Jesus, esse é o meu corpo que é dado por vós, comei ele, fazei isso em memória de mim. Então todos nós vamos participar primeiro do pão. Participemos do pão, irmãos. Graças te damos, Senhor, pelo pão do céu que nos destes, nutrindo na pessoa do teu Filho Jesus, cada um dos teus filhos para a vida eterna. Louvado sejas em nome de Jesus. Amém. Também naquela noite o Senhor disse: esse é o meu cálice, o cálice da nova aliança que é dado por vós. Bebei dele e fazei isso em memória de mim. Nova aliança que o Senhor promete não mais se lembrar dos nossos pecados. Participemos do cálice, queridos irmãos. Graças te damos, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, do teu Cordeiro, perfeito, maravilhoso, que tirou o pecado do mundo.
no nome do Senhor Jesus, no nome do Cordeiro, é que nós te bendizemos desde agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, nós vamos cantar mais um hino, a exemplo do que o Senhor Jesus fez naquela última noite, após distribuir o pão e o vinho. Louvemos ao Senhor, irmãos. Podem se assentar. Se assentar, queridos, antes de cantarmos um cântico, leiamos sobre esse caminho estreito que cantamos e que Jesus nos conduz. 1 aos Coríntios capítulo 13, numa liturgia de culto que fala tanto de amor, esse famoso capítulo não poderia deixar
de ser lido. 1 Coríntios capítulo 13. Na verdade, começando na última metade do último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 31b em diante diz o seguinte: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Vamos cantar mais uma vez sobre o amor. E se você veio preparado para manifestar a sua gratidão, a sua fé, a sua oferta de amor ao Senhor por meio do seu dízimo, da sua oferta, você pode usar esse momento desse cântico para dedicar no gasofilácio aquilo que você preparou como manifestação de amor ao Senhor. Os irmãos que nos visitam não se sintam constrangidos, esse é um compromisso dos membros dessa igreja. Se você quiser participar desse momento, só o faça se for com amor, se for com alegria, se for com liberalidade. Vamos cantar ainda mais um cântico sobre esse caminho do amor? Você pode ficar de pé para cantar mais. Sobre o caminho
nós vamos transmitir esse amor que vem de Jesus quando entendermos e vivermos o que diz Romanos, capítulo 12. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Essa é a terceira semana que vamos pregar nesse capítulo. Deus tem nos conduzido dessa forma, tanto que na semana passada, que o nosso irmão presbítero e seminarista Raul pregou, ele pregou em Romanos 12, porque Deus o conduziu, não porque a gente tenha combinado assim. E na semana anterior nós já tínhamos pregado Romanos 12, 1 a 2. Então Deus tem nos colocado no coração, tanto no meu coração como do nosso irmão Raul, para olharmos com atenção para esse capítulo. Romanos 12 agora, versículos 9 a 21. É a base da mensagem do Senhor para nós nessa manhã, falando do amor integral aos amigos e aos inimigos. Assim diz a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Ó Senhor, ilumina o nosso entendimento, use a minha vida para expor com fidelidade a Tua palavra que acabamos de ler, ó Pai. E assim, entendendo a Tua palavra, dá-nos poder e graça para colocar em prática tão grande amor que espelha a Tua pessoa, a Tua identidade, a Tua obra de tanto amor. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. O século que estamos começou marcado com o que pode produzir uma manifestação religiosa, um sacrifício religioso sem amor. Em 11 de setembro de 2001 nós vimos, o mundo todo assistiu, o que leva pessoas motivadas por uma fé se apresentarem como sacrifício vivo, não santo, muito menos agradável a Deus, e promover toda aquela destruição e morte que nós vimos, mais de 3.000 pessoas mortas naquele 11 de setembro de 2001. Não tinha amor naquela atitude, mas tinha uma excelência no serviço que foi dedicado. Semana passada, nosso irmão presbítero, seminarista Raul, pregou sobre a excelência do serviço cristão. E ele falou até um pouco da lista que eu também não vou falar hoje,
vou deixar você curioso para participar dos estudos bíblicos de terça-feira, onde nós vamos olhar para essa lista com mais detalhes. Mas Romanos 12 começa com aquele apelo por um culto racional, por um sacrifício vivo, sacrifício vivo que se expressa na excelência de um serviço com várias capacidades, com vários dons. Entre eles nós lemos aqui, versículos de 3 a 8, a liderança, a contribuição, o ensino. Queridos, naquele sacrifício daqueles homens, naquele atentado terrorista, houve ensino, houve investimento, houve liderança, houve administração. Foi tudo arquitetado, custou caro, eles se prepararam. Mas não havia ali amor. E às vezes, não só entre fundamentalistas, como o daquele evento, mas ao longo da história da igreja, inclusive cristã, houve organização, houve dedicação, houve instrução, mas sem amor. E tanto se repetiu a promoção de mortes, inclusive de cristãos contra cristãos, como em eventos que católicos e protestantes entraram em combate, ou mesmo até em tribunais eclesiásticos, já entre protestantes. Isso tudo é para que a gente entenda que para servir a Deus de um modo santo, agradável, puro, para apresentar a Deus um sacrifício vivo, um serviço excelente, não pode faltar o amor. E o apóstolo Paulo faz isso nesse capítulo 12, como ele fez na junção do capítulo 12 com o capítulo 13 de 1 Coríntios. Paulo também estava ensinando os de Corinto como usar os seus dons para a edificação da igreja, como ter uma vida de culto, de entrega, de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele tem que abrir aquele grande parênteses do capítulo 13, que acabamos de ler na liturgia desse culto, para dizer: não adianta nada vocês serem uma igreja repleta de dons, repleta de capacidades, repleta de talentos, se não tiver amor. Não adianta nada ser uma igreja rica, uma igreja bem gerida, bem administrada, se não tiver amor. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo repete, até com outras palavras, aqui em Romanos 12 vão aparecer algumas palavras que Paulo só usa aqui, e nos ensinar o amor integral, o amor que não é superficial, o amor que não é de aparência, o amor que não é teatral, que não é hipócrita. A palavra hipócrita vem justamente da tradução do grego hipócrites, que caracterizava os artistas de teatro que usavam máscaras, e que mesmo que estivessem chorando por trás da máscara, podiam estampar um grande sorriso. E Paulo começa a dizer isso: olha, o amor seja íntegro, seja integral, não pode ser superficial, não pode ser fingido. E aí, diante dessa ordem, a pergunta que alguns podem se fazer é: tá bom, eu tenho que amar, e o que eu faço com esse ódio que eu tenho aqui dentro? O que eu faço com a capacidade de odiar que é tão clara e tão presente na minha vida? E Paulo automaticamente, como ele sempre faz, quando ele manda fazer uma coisa, ele manda parar de fazer outra para que haja espaço e você possa cumprir o que ele está ensinando. Ele diz: esse ódio que você tem capacidade de sentir, que você vivencia, você pega esse ódio e dirija ele para o local, para a direção, para o sentido correto. Versículo 9 ainda: detestai, odiai, seja aborrecido do mal. Versículo 9 coloca juntos
Aquilo que estava no fruto proibido e que Deus avisou Adão: não coma, porque esse fruto é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ora, Adão e Eva conheciam o bem como ninguém. A grande descoberta deles ao desobedecer a Deus foi experimentar o quê? O mal. O mal que colocou em caos, em desordem, em sofrimento, em desunião toda a criação e a família de Adão e Eva que somos nós. Então Paulo diz: detestai o mal apegando-se ao bem. Ou seja, esse amor integral, ele não é um amor que fica em cima do muro. Esse amor integral, ele toma partido. Ele não é o amor isentão, que não dá opinião nem para cá e nem para lá. Não, ele toma partido. Ele tem um lado correto, que vai muito além do que qualquer partido político. Muito além. Esse amor integral, ele toma partido pelo bem. Paulo diz: apegando-se ao bem. Essa expressão aqui é como se ele dissesse: colhem, grudem, tenham aderência ao bem. É a mesma palavra que Paulo vai usar lá em 1 Coríntios 6, 16 e 17, quando ele diz: olha, vocês prestem atenção, porque um homem, quando se une a uma prostituta, está unindo Cristo a ela, dizendo: olha, igreja, vocês são tão unidos a Cristo, que se vocês se unirem numa relação pecaminosa, não tem como desgrudar Cristo de vocês nesse ambiente de pecado. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui, dizendo: apeguem-se, grudem, sejam fundidos no bem. Para ser fundido no bem, você tem que detestar o mal. E veja, não é detestar o mal no outro, como um juiz que está sempre pronto para apontar o dedo na face de quem está pecando. Deteste o mal em você, para você amar sem hipocrisia. O próprio Jesus ensinou: não adianta nada você querer tirar o cisco no olho do teu irmão sem tirar a trave que está no teu olho. Então, isso aqui é para você praticar, não é para você ficar lendo, você ficar ouvindo e falando: ah, fulano precisa fazer isso. Não, é para você dizer: eu preciso fazer isso, eu preciso amar de forma integral, eu preciso amar. Então, Paulo começa e mostra: olha, amem sem hipocrisia, odeiem o mal. A gente às vezes tem dificuldade de colocar o ódio em prática, né? Qual é o lugar correto do ódio? O homem segundo o coração de Deus, Davi, no Salmo 139, de 19 a 22, ele fala: Senhor, eu odeio os seus inimigos, eu odeio os que praticam iniquidade, eu odeio a injustiça. E ele mesmo coloca isso diante de Deus e fala: vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho certo. É como devemos fazer. Então, para haver amor integral, você deve odiar o mal, se aborrecer, para que haja lugar para a união, a aderência, o apego ao bem. E aí Paulo, no versículo 10, começa a explicar como é que esse amor integral vai ser expresso. Ele vai ser expresso com afetos, com ternura, cordialmente, com gentileza, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Veja que ele vai começar a repetir essa expressão: uns aos outros, vocês que andam juntos. Amai com fraternidade, ou seja, amor de família, como nós cantamos. E aí alguns podem dizer: ah, pastor, se eu for amar do jeito que é o amor lá na minha família, vai dar tanta confusão. Porque são famílias tão briguentas, irmãos que brigam tanto. Você sabe que não é isso que Paulo está querendo que repita e aconteça na tua vida. Paulo está ensinando que todos vocês têm o mesmo pai. E todos vocês têm um irmão mais velho que morreu na cruz por amor de vocês.
Então é nessa perspectiva de família bendita que toma o nome de Deus, né? Família de Jesus, é que vocês devem se amar. Olhar uns para os outros e dizer: Jesus não morreu mais pela minha irmã ou pelo meu irmão do que por mim. Olhar para os irmãos da igreja e dizer: não, Jesus não morreu mais pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono do que por eu que estou chegando agora na igreja. Não, o sacrifício foi o mesmo. Nós cantamos, né? O valor que temos para Deus, o valor que temos é o do sangue do Filho dele que nos resgatou. Então, olhando nessa perspectiva de família bendita, nós vamos preferir-nos em honra uns aos outros. O que é isso? Preferir em honra um ao outro é quando, por exemplo, no ônibus, chega lá algum idoso e você está sentado no lugar reservado para o idoso e você logo se levanta e diz: não, eu vou honrar esse que é mais velho do que eu. Eu vou cumprir o 5º dos 10 mandamentos honrando esse que podia ser meu pai e minha mãe. Você está preferindo honrar aquele do que usufruir aquela honra. É essa ideia mesmo de passar na frente, na fila, o teu irmão. De colocar o teu irmão em primeiro lugar, que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver e até mesmo praticar, né? Infelizmente, é muito comum o egoísmo, que busca primeiro o meu, se sobrar o outro vai desfrutar. Primeiro eu, se tiver oportunidade, o outro vai desfrutar. Isso não é amor. Isso é egocentrismo. Isso é egoísmo. Amor é o meu irmão primeiro. Amor é o outro primeiro. É algo, queridos, que é até claro na doutrina militar. Na doutrina militar funciona assim: os comandantes garantem que a tropa vai estar bem alimentada, para por último sentar à mesa e se alimentar. É o inverso do que a gente vê às vezes nos líderes das nações, né? Primeiro os líderes participam dos banquetes e o que sobrar de migalha, o miserável participa. Então, preferir em honra é isso, é colocar em primeiro lugar. Essa é a expressão, essa tomada de posição por um amor íntegro vai levar a essa expressão de amor gentil, fraterno e que coloca em primeiro lugar os outros. E aí no versículo 11 ele vai falar da intensidade que você vai fazer isso. Versículo 11: no zelo não sejas remissos, ou seja, faça isso com pressa, com diligência. Não faça isso de uma maneira relaxada, retardada. Faça isso sempre com dedicação. É a mesma palavrinha que ele usou lá em Romanos 12:8, o que preside com diligência. É aquela ideia, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Amor não se deixa para amanhã. Amor ao próximo não se deixa para amanhã. Porque amanhã pode restar apenas a oportunidade de você entregar uma rosa ou uma outra flor no caixão daquele que está vivo hoje, mas você não sabe se vai estar vivo amanhã para você servi-lo, para você amá-lo. Então é com diligência. Por isso ele diz, na diligência não sejam remissos, não sejam tímidos. Mesma palavrinha que Jesus usou lá na parábola dos talentos. E um que recebeu um talento e não administrou direito, quando encontra o seu Senhor e fala, olha, está aqui o seu talento. E o Senhor fala, você é servo negligente. O talento era para ser administrado, multiplicado, frutificado. Então, essa diligência a qual não podemos ser preguiçosos, ociosos, atrasados, é a que devemos colocar em prática no amor. Então, essa intensidade de diligência, essa intensidade de fervor no Espírito. O que é fervor no Espírito?
É interessante que a raiz grega dessa palavra traduzida por fervor, ela é até como que o som da água fervendo, das bolhas na água fervendo. E a ideia é essa mesmo, de que você ame com fervor, com emoção. Não é sem empatia, sem sentimento. Um homem que viveu assim foi Apolo. Atos 18, 25 diz que Apolo era um homem com fervor de espírito. Algumas pessoas têm fervor de espírito, mas às vezes não têm o entendimento, não têm o ensino. E, como a gente pode dizer, às vezes é muita emoção e pouca razão. Aqui ele está querendo que haja o equilíbrio, que com o entendimento, o culto racional se expresse na comunhão, na convivência, com fervor, com fervor. Então, e por último ele coloca que a intensidade é de serviço ao Senhor, de serviço ao Senhor. Então, o líder que coloca isso em prática é o líder que serve. Lembra da famosa frase, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós lemos há pouco na Santa Ceia que Jesus disse: vocês que presidem, vocês que dirigem, sejam como os que servem. E a administração, queridos, não está somente conosco, presbíteros da igreja. Cada cristão tem uma área que foi delegada por Deus para administrar. Você administra a sua família, você administra os seus filhos, você administra os seus recursos, você administra os seus dons. E essa administração deve ser com serviço, com dedicação, com entrega. Não como o chefe autoritário que manda e os outros obedecem, não. É como aquele que imita Jesus, que sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio a essa terra e fez, colocou em prática, se entregou. Por isso ele disse: olha, se eu não viesse, vocês não teriam pecado. Por quê? Se ele não viesse, cada um de nós poderia dizer: Senhor, você fica daí de cima, mandando a gente amar, mandando a gente obedecer a tua palavra, mas vem aqui embaixo ver se é fácil. Ele veio. Ele experimentou que não é nada fácil, mas ele fez, como líder que serve, como líder servidor. Então, o posicionamento desse amor, a intensidade desse amor, a expressão desse amor estão aí nesses versículos. Mas a essa altura você deve estar se perguntando: haja motivação para colocar isso em prática? Minha vida é tão difícil, esse caminho é tão difícil, como é que eu posso estar todos os dias empolgado em amar, em servir, em ser gentil? E aí o versículo 12 vai falar da motivação desse amor integral. Versículo 12 diz: regozijai-vos na esperança. Ou seja, se você não olhar para o futuro, para as promessas, para a esperança que você tem como crente, como cristão, você nem começa a colocar esse amor em prática. Porque esse amor vai ser dirigido em relação a pessoas que são ingratas, que são rebeldes, que não merecem. E como é que você pode ficar empolgado em amar pessoas igual a eu e você, assim, tão ingratos? Aí Paulo fala: você vai olhar para a esperança que está proposta. A exemplo do que Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele expõe o evangelho inteirinho do Senhor Jesus no capítulo 15, expõe que depois da morte vem a ressurreição, expõe que a vida não é só agora, que a vida continua eternamente. Quando vai terminar o capítulo 15 de 1 Coríntios, o que Paulo ensina? Portanto, sede firmes, inabaláveis e abundantes no Senhor, porque no Senhor a vossa obra não é vã. Então a motivação que você tem para viver esse amor integral, para viver esse amor que não é hipócrita, é o que vem depois.
Nada do que você faz nessa vida é em vão. Nada do que você faz nessa vida vai ficar esquecido. No dia que Jesus voltar e Ele separar as ovelhas dos bodes, os bons dos maus, Ele vai dar o galardão de cada uma das vezes que você amou, que você colocou em prática o amor que Ele mandou. Então isso enche de alegria, mesmo quando amamos gente ingrata, infiel, mal agradecida, ignorante. Porque a alegria não está na resposta das pessoas que são alvo do teu amor. A alegria de servir e amar está naquilo que Deus tem preparado para o futuro eterno da igreja. Então, regozijai-vos na esperança e a tribulação. Porque a desculpa de muitos para não amar é que a vida é difícil, é que eu tenho muito problema, é que você não sabe como é que está lá em casa, é que você não sabe como a minha família é que você não sabe como é que está a despensa lá de casa, você não sabe como é difícil ficar desempregado, não é? A gente é bom de desculpa, que é uma beleza, né? Mas aquele que sonda os nossos corações, sabendo disso, junto com a alegria da esperança, ele fala: tenha paciência na tribulação. A tribulação tem uma razão. Olha Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Para que serve a tribulação? Para que serve essa vida difícil? Romanos 5, de 3 a 5. Paulo termina o versículo 2 dizendo: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, ele une esperança de novo à tribulação. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Começou com esperança e terminou com esperança. Começou com esperança, passando pela tribulação, tribulação que gera experiência, experiência que gera perseverança, perseverança que gera esperança. Se as suas tribulações, se as suas lutas, se as suas angústias não são avaliadas à luz da esperança que está proposta para ti em Cristo Jesus, realmente as suas tribulações não vão produzir nada de bom, a não ser lamento, tristeza, amargura. Agora, quando você olha para as suas tribulações e fala: peraí, o Deus que não poupou nem mesmo o seu filho está permitindo que eu passe por essa tribulação. Ora, essa tribulação vai me levar a uma experiência que me deixa mais parecido com Jesus. O Jesus que na maior das suas provas não deixou de amar. Então essa experiência vai fazer eu ter perseverança, eu não vou desistir de amar. E eu vou perseverar nesse amor até que essa perseverança se concretize em esperança. E Paulo é perfeito nesse versículo 12, quando ele junta a alegria da esperança, a paciência da tribulação com o quê? Oração. Sem oração, você não vai conseguir. Realmente é difícil. É um desafio muito alto, muito nobre. Mas com uma vida sem oração, você não vai perseverar, você vai desanimar, você não vai ter alegria. Por isso ele diz: perseverante na oração, orai sem cessar. E aí, queridos, com essa motivação, que uma vida de oração, que faz você passar pela tribulação e pela esperança, você vai conseguir compartilhar das necessidades dos santos. Versículo 13 fala da aplicação desse amor. Esse amor que toma partido pelo bem e é contra o mal. Esse amor que é motivado pela esperança, mesmo no meio da tribulação, cheio de oração. Esse amor que se expressa com gentileza, com fraternidade.
esse amor ele é um amor prático. E aí ele diz no versículo 13, participe das necessidades dos santos. Não é compartilhar que nem a gente faz nas redes sociais, né? Compartilhar, está lá a teclinha, compartilhar. E o que você faz? Você está mandando aquilo que você viu para o outro, não é? Vai aparecer para o outro ver no computador dele, no celular dele. Aqui esse compartilhar é participando, contribuindo. Ou seja, quando você pede oração por um justo, você antes orou com ele. Quando você pede para alguém dar um alimento para alguém que está precisando, você também se compromete a juntamente dar esse alimento para aquele que está passando fome. Essa é a prática do compartilhar a necessidade. Aqui é interessante que a palavrinha é a mesma de comunhão. E a gente gosta de comunhão no churrasco, gosta de ter comunhão no banquete, gosta de ter comunhão no que é bom. Mas aqui a palavra está falando, participe do sofrimento, da necessidade. Não deixe o necessitado sozinho. Não deixe o necessitado com a sua necessidade. Participe da necessidade dele, compartilhe dessa necessidade. Isso Paulo vai repetir lá em Gálatas 6, quando ele diz que a igreja devia participar das necessidades dele, apóstolo, mas também diz que devíamos socorrer primeiros da família da fé. E Paulo também vai falar nesse versículo para praticar a hospitalidade. Ele vai dizer, siga, persiga o amor aos estrangeiros. O que era isso? Era aquilo que a igreja primitiva colocou em prática. Lembra-se de Atos 2,45, quando diz que eles vendiam das suas propriedades para compartilhar com quem tinha necessidade? Lembra-se lá de Atos 11, 19 a 22, que os dispersos por causa da tribulação recebiam ajuda da igreja de Jerusalém? Lembra quando o próprio Paulo chega em Roma, para quem ele está escrevendo essa carta, e ele é acolhido pelos irmãos de Roma? É isso, é essa hospitalidade, é essa prática do amor. Não é aquele amor que é de palavra, mas não é de fato. Não é fácil levar alguém para a tua casa, né? Hoje, cada vez menos a gente tem essa necessidade. Mas pode acontecer. Recentemente aconteceu. Irmãos nossos, irmãs nossas, até por risco da segurança, foram acolhidos na nossa casa, casa da igreja, e às vezes você precisa fazer isso, ainda hoje. Queridos, eu ainda estou na metade da mensagem, e eu vou terminar dizendo da empatia. Versículos 15 e 16 fala disso que é tão presente. Versículos 15 e 16 fala, alegre-se com o que se alegre, chore com o que chore, tenham o mesmo sentimento uns com os outros. Tenham o mesmo pensamento, se coloque no lugar do outro. Quando o outro estiver alegre, não fique com inveja da alegria dele, mas participe, festeje junto com ele. Como Tiago ensinou, está alguém entre vós doente? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores, a alegria do teu irmão é a sua, tem que ser a sua. Senão você está vivendo um amor hipócrita, superficial, um amor que não é verdadeiro. Mas também se o teu irmão estiver triste, chore com ele. Quanta tristeza nós temos vivido nesses dias. Não está fácil. Mas Deus não nos dá uma prova além da nossa capacidade. Deus não vai deixar a gente participar do choro se for nos faltar lágrimas. Chore com quem está chorando, se alegre com quem está se alegrando. Tenha o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Assim, queridos, nós colocamos em prática o amor integral aos amigos. Na semana que vem, eu concluo
com amor integral aos inimigos. Tudo isso é a parte fácil. É para você colocar em prática no seu irmão, com quem você ama, com quem você convive. Semana que vem, venha preparado, porque aí vai subir o nível, vai ficar mais difícil. Tudo isso sendo colocado em prática em relação a quem te persegue, em relação a quem te odeia. Você está pronto? Vamos cantar hino 178, lembrando que o que deixa essa vida bela é o amor. Oremos. Pai bondoso, ajuda-nos a colocar em prática o que cantamos e aprendemos, Senhor. Não é fácil amar. Perdoa-nos, ó Deus, porque tantas vezes somos tão hipócritas, tão relaxados, tão remissos, tão retardados, ó Deus, nas atitudes urgentes de amor e de socorro ao nosso semelhante. Ó Deus, perdoa-nos, Deus, e faz-nos cada dia melhores nessa que é a matéria principal da vida, nesse que é o modo único
de expressar a obediência a Ti, cumprindo a Tua lei e os Teus mandamentos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ser bem diferentes daqueles que com sua religiosidade promoveram a morte e a destruição. Não queremos, Pai, repetir o erro de tantos no passado. Queremos verdadeiramente colocar em prática o amor que espelha o grande Deus de amor que Tu és e que habita em nós. Essa bênção nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que é o amor, e que as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo que frutifica o amor, repouse sobre todos nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, queridos. Nós queremos saudar, se tem alguém nos visitando, primeira, segunda ou terceira vez. Acho que não, né? Tem alguém? Primeira, segunda ou terceira vez? Tem aí? A Dina está mostrando ali que tem. Quem são, querida? Oh, que bênção. Sejam bem-vindos, viu? Como é que é o nome deles? Vivian e Gustavo. Sejam bem-vindos, viu? E querendo, participem da classe de adolescentes que estuda a Bíblia com o nosso irmão Raul, daqui um pouquinho pelo Zoom, pela internet, né? Os jovens já estudem a Palavra de Deus. Irmãos, orem por nós. Hoje à noite nós estaremos lá na congregação Peniel, com a comissão do presbitério. O presbítero Saulo também estará conosco lá. Licenciatura de mais um irmão nosso que se formou no seminário e agora vai ter as provas de experiência no campo, com vistas à ordenação, quem sabe daqui 1-2 anos, um novo pastor, o nosso irmão Daniel Bahia. Então orem por nós. Hoje à noite estaremos ali com os irmãos. E também essa semana o presbitério se reúne na sexta-feira, uma reunião difícil de tribunal eclesiástico. Então orem por nós para que Deus nos guie da forma que mais o agrade em decisões tão difíceis sobre a vida de irmãos, de igrejas do nosso presbitério. Orem pelo nosso conselho, por cada um de nós, para que a gente possa tomar as decisões adequadas nessa retomada, nesse tempo de pandemia. Né? A cada mês nós conversamos e discutimos qual é o melhor modo, se vamos expandir programações presenciais ou não. São motivos de oração dos irmãos, tá bom? Tem mais algum aviso, irmãos, que eu tenha esquecido? Não? Hoje às 4h tem escola dominical, tá bom? Pelo grupo de WhatsApp. E compartilhe, irmãos, as mensagens, né? Os irmãos têm publicado o culto no Facebook. Compartilhe, faça a nossa igreja conhecida dos teus conhecidos, compartilhe a mensagem do Senhor, e assim você vai estar evangelizando também e praticando esse amor, né? Compartilhando com outros aquilo que há de tão bom na tua vida, que é o amor de Deus, a palavra de Deus. Tá bom? Boa semana para todos, irmãos. Deus os abençoe.